Sejam todos muito bem-vindos no Facebook da OAB de Carapicuíba. Hoje, com muita alegria, receberemos uma das figuras mais importantes aqui da nossa região, que já presidiu a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Barueri por 3 mandatos. Hoje nós receberemos o advogado criminalista há mais de 30 anos, formado na primeira turma da Faculdade São Francisco, em São Paulo, em 1994, presidente da OAB Subseção de Barueri, gestões 2007 até 2015, atual presidente da Comissão de Relacionamento entre a OAB e o Judiciário, tanto da subseção de Jandira como de Carapicuíba. Hoje falaremos com muito orgulho com o doutor José Almir, a quem convido para dividir a tela conosco. Doutor José Almir, seja muito bem-vindo. É com muita alegria que recebemos Vossa Excelência aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meu querido presidente, Paulo Kiss, da OAB de Carapicuíba, a toda a sua equipe, a toda a sua diretoria, as pessoas, os colegas que estão nos assistindo, a sua parte de TI. Enfim, eu estou muito orgulhoso, eu que estou orgulhoso de estar com Vossa Excelência e com todos daí. E sejam sempre, contem comigo, sempre. Doutor José Almir, hoje teremos uma tarefa de falar sobre os desafios da advocacia. E eu gostaria já de iniciar fazendo uma pergunta para o doutor, uma pergunta que muitos colegas nos fazem cotidianamente, sobre a indispensabilidade do advogado. Gostaria que o doutor falasse um pouco sobre isso. Bom, o legislador, em 1988, nos deixou bastante, beneficiou o advogado como sendo indispensável à administração da justiça. Ocorre que, desde então, todos os advogados vêm lutando para que este artigo, que esta decisão, que é de lei federal, seja cumprida no nosso país. Porque, lamentavelmente, se vê que muitas vezes algumas autoridades acham que não são tão importantes quanto somos. O advogado é importante na administração da justiça. Sem advogado, não tem justiça. Exatamente, concordo. E até teve um caso recente, né, de um advogado sendo agredido em plena luz do dia por policiais lá no estado de Goiás, né? Agora, eu não entendo por que isso acontece. Na verdade, se nós somos indispensável à administração da justiça, se está no artigo 133 da Constituição Federal, as autoridades têm por obrigação e dever de cumprir com o que está ali. E elas fazem isso como advogado, é sinal de que a justiça precisa ser revista, que o Código precisa ser revisto, que a Constituição precisa ser revista. Ou então, terá que ter pessoas extremamente competentes nos cargos que quiserem. Porque não é possível que um colega seja desrespeitado de tal sorte de apanhar de qualquer que seja, não é só da Polícia Militar, de qualquer unidade que for. Porque, aliás, nós somos protegidos também por uma outra lei federal que chama 8.906 de 94, que é o artigo 6º, que diz que o advogado não tem hierarquia entre autoridades, entre juízes, promotores, advogados e delegados. Isso é importante que se faça. Exatamente. E eu até quero fazer aqui um relato pessoal com Vossa Excelência aqui. Nós começamos a advogar não faz tanto tempo como o doutor, né? O doutor tem uma vasta experiência. E me lembro que quando comecei a advogar, o doutor lá na delegacia chegou, estava tendo um problema imenso lá na delegacia, quase sendo preso lá pelo delegado, não é? Por defender as prerrogativas de forma intransigente. E o doutor chegou lá e nos auxiliou, deu todo o suporte, deu né, com todo o carisma, né? Eu costumo dizer que quando o doutor chegou, né, parecia um gigante, né, chegando lá na delegacia para defender a advocacia. Independente, e eu gosto muito de falar isso porque o doutor nem me conhecia,
não é? E já veio com essa defesa como um pai, como uma pessoa que sabe o que tem que ser feita, né? Então a gente é muito grato. E relatos como o meu, nós temos aos milhares aqui na nossa região, né? O doutor sempre defendendo e auxiliando. Gostaria de ouvir um pouco sobre essa defesa do doutor da advocacia. Olha, na verdade, não precisa conhecer o colega, só basta saber que o colega é advogado. Eu, certa vez, estava numa delegacia em São Paulo, sentado aguardando, como sempre, aguardando sentado respeitado, como às vezes sentado no banco aguardando o carcereiro almoçar, que tem direito ao almoço, mas tem que deixar alguém no lugar, porque nós não temos tempo para ficar aguardando para falar com o preso, e sim chegar, bater na porta, nos apresentar e falar com o preso. Chega um advogado sendo detido por algum problema que eu não sei o que era, e nem quis saber porque eu não era advogado do advogado. E ele, de repente, a delegada, que aliás muito bonita por sinal, dizia que advogado, desculpa a palavra, eu não vou falar isso, certo? Que advogado é esse que não tem R$ 100 para pagar a fiança? Primeiro eu disse, primeiro de tudo, a senhora está humilhando o colega. Aí ela disse que eu não tinha nada com aquilo. O senhor não tem nada com isso, advogado dele? Eu digo, não, mas passo a ser agora. A partir de agora, e eu não era presidente da ordem, eu era apenas da Direitos Humanos da UAB de Barueri. Aí começou a confusão ali. Aí eu disse, bom, a senhora vai então, ele não tem o dinheiro, mas eu tenho, e vou pagar para ele a fiança que a senhora está dizendo. Mas eles têm que ir ao banco primeiro. Eu digo, não vai não, ele não vai a banco nenhum, eu também não vou, a senhora manda quem quiser ir. Mas o senhor está sendo intransigente. Eu digo, não, intransigente está sendo a senhora. Então, você coloca no seu lugar de poder, de autoridade policial, mande recolher, ou então eu vou dar meu relógio aqui, a senhora fique com ele e solte o rapaz, solte o advogado. Senão não tem nem 100, nem relógio, nem ninguém. Ela teve que soltar, ficar com o relógio, ele saiu, o advogado foi pagar com R$ 100 que eu tinha oferecido, depois é claro que ele me mandou pelo correio. Eu acho isso um absurdo ter que fazer isso. Eu acho que não havia necessidade, se uma autoridade sabe que não há hierarquia, que ele não estava cometendo crime algum, só porque ele estava tentando defender um cliente ali. Entendeu? Quer dizer, isso é um absurdo e tem que acabar. E só acabará quando a Ordem dos Advogados do Brasil exigir que o artigo 6º seja respeitado. A nossa ordem, a nossa casa seja respeitada dessa forma. Quando a Constituição Federal for cumprida pelas autoridades constituídas do país, todas elas. Eu não estou generalizando, porque tem muita gente boa que conhece os direitos do advogado. Agora, é lamentável que se chegue numa delegacia e veja um colega sendo maltratado, ou a gente mesmo, dependendo do lugar onde a gente estiver. É verdade, verdade. O doutor tem toda a razão. A gente verifica, né, muitas vezes alguns procedimentos são adotados também e a gente questiona se esses procedimentos de fato resolvem alguma coisa, né? Muitas vezes a gente vê muitas pessoas falam, vamos mandar ofício, vamos mandar ofício, né? E tem coisa que não adianta ficar mandando ofício, tem que ir lá o doutor José Almir, uma pessoa que saiba fazer a defesa e ir lá conversar com a autoridade, fazer isso de forma intransigente, porque senão as coisas acabam saindo dos trilhos, né? Olha, eu particularmente, há anos atrás, em Barueri, eu fui aviltado das minhas profissões por um guarda municipal, por um policial militar, da qual eu respeito e tenho grandes amigos na Polícia Militar. Mas um cidadão se achou no direito de achar que eu deveria não falar com o meu cliente. Antigamente não precisava o réu ser ouvido junto com o advogado. Era ato personalíssimo do juiz.
doutor, acho que o doutor lembra disso. Hoje é um meio de prova, e não era meio de prova, era um meio que o juiz ouvia o réu, daí tinha 3 dias para fazer a defesa prévia, e aí em diante, enfim, ele seria ouvido depois de todo o processo de ouvir testemunho de acusação, defesa, aí ouviria o interrogatório. Eu sempre meu escritório foi perto do fórum, eu subo para a escada, como sempre fiz, para ver a pauta, e estava lá o juiz tinha mandado chamar. Esse juiz é um maravilhoso, é um juiz que respeita advogado, que tem uma intenção por advogado, que está na cidade de Osasco hoje. Então, tinha baixado a portaria que ninguém poderia falar com o réu lá na carceragem do fórum. Eu desço para falar com os réus, que eram 4, e aí eu estou falando, chega, não tinha ninguém, só tinha uma viatura de polícia ao lado, ali ao lado. Eu entrei, conversando com eles, e falei, olha, vocês iam falar isso, 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 isso. Conversei com os clientes, e esse policial chega e diz, o senhor tem que sair daí. Eu digo, não, eu não vou sair por primeiro, eu estou conversando com o meu cliente. Segundo, eu já estava aqui, o senhor não estava. Ele disse, o senhor vai sair agora. Quando ele falou assim, agora eu vi que ele ia me agarrar. E eu me agarrei na grade. Que estava ali. E tudo, é claro, na frente dos clientes. Caíram minha sacola, minha bolsa, minha pasta, caíram. Né? E aí eu digo, bom, agora ele é mais forte do que eu, o que eu fiz? Soltei. Quando eu soltei, ele passou um rasteiro em mim, eu pulei e dei outro nele. Aí eu dei com vontade. Aí nessa hora, eu disse, subi, saí dali, fui para fazer audiência, e dei ordem de prisão por abuso de autoridade. E cheguei para o magistrado e disse, olha, excelência, eu acabei de dar a ordem de prisão a tal soldado. Ele falou, mas doutor, logo ordem de prisão para quê? Vamos começar a audiência, vamos. Eu digo, vamos. Aí começamos a audiência, ele soltou meus réus, deu liberdade provisória, e eu desci para o saguão, para o local lá na carceragem. Tinha 4 viaturas. Tinha um tenente que já chegou, senhor advogado, professor, a sua carteira. Me dei a carteira, ele pegou de centro da viatura. Digo, não vou entrar aí, não, não vai entrar. Aí começou aquele pessoal em volta de mim, os policiais. O que acontece? Subi rapidamente, entrei na primeira sala de um promotor, maravilhoso, que não está mais em Barueri. Entrei e disse, doutor, eu estou sendo preso. Ele falou, senhor, sendo preso? Ah, não, vamos lá embaixo. E descemos novamente. Quando descemos, a primeira coisa que os polícias fizeram foi dar continência ao promotor. Eu, algema. Promotor, continência. Aí, graças a Deus, o promotor disse, não, ele não vai entrar aí, não. O doutor não vai entrar, o doutor é nosso conhecido, ele vai com o carro dele para a delegacia. E foi o que aconteceu. Eu fui para a delegacia com o meu carro e, certamente, lá nós resolvemos. Ele ingressou com um pedido de ocorrência por desobediência e eu por abuso de autoridade. É óbvio que tudo correu futuramente, tudo resolvido. Mas isso não é preciso ninguém passar. Agora eu estou vendo que está passando pior. Agora a gente está apanhando mesmo. Como eu sou baixinho, eu preciso tomar cuidado. Vou precisar de um advogado para me advogar. Eu acho que agora, quando for à delegacia, eu vou ter que chamar o doutor Paulo Kiss para ir comigo para me advogar, porque eu vou ter que agir. Eu vou ter que agir. Eu vejo que existem policiais, né, delegados, né, que eles respeitam, né, e eles são a maioria, né, os policiais, os delegados, né, e as autoridades que respeitam a advocacia são a maioria, né, então poucos que acabam muitas vezes denegrindo as instituições, né, e esses poucos que geram esse transtorno imenso, né? Então, e o doutor narrando essa história, assim, a gente percebe o abuso, né, por parte aí dos policiais, né, e são instituições que precisam estar em harmonia, né, como o doutor bem colocou. E eu quero, aproveitando o gancho, doutor José Almir, queria ouvir um pouquinho sobre os desafios do advogado nos avanços tecnológicos. Queria ouvir um pouco isso do doutor
como que o doutor vê essa questão dos avanços tecnológicos? Bom, eu vejo positivamente. Aliás, eu tenho um grande amigo que já falecido, que era presidente do Tribunal de Justiça, e que Deus o tenha. Eu tenho um grande carinho ainda, eu sei que está me vendo agora, que é o doutor Limonge. Ele me dizia que a tendência, ele já me dizia antes, há muitos anos atrás, que a tendência seria esse avanço tecnológico. O problema todo do advogado, principalmente o advogado raiz, tal qual eu, que já me considero um raiz, porque já tenho advogado, a minha inscrição, uma inscrição já mais baixa, ele tem muito menos do que eu, que também precisa, são raízes, e o problema está aí, porque nós temos que acompanhar essa parte tecnológica. E é tão necessário e importante que a OAB também faça isso por nós. Que eu sei que aí o doutor parece que tem alguém aí que vai para o senhor. Quer dizer, nós precisamos, nas fóruns, nas varas, quer dizer, nas salas dos advogados dos fóruns, precisamos de alguém que nos auxilie e que o jovem advogado nos ajude também nessa situação. Em contrapartida, nós, antigos, vamos ajudá-lo também no exercício da profissão dele. Porque o jovem advogado também necessita de uma orientação de uns mais velhos, já mais experientes, vamos dizer assim, dos mais experientes. Vamos falar de velho não, porque velho é museu, né? Então, eu acho que eu vejo interessante. Mas vejo o problema da advocacia do jovem advogado, principalmente, é o emprego. Eu acho que a falta de emprego para o jovem advogado é um grande problema. As faculdades colocam muitos colegas aí na praça, muitos colegas passam no exame de ordem muito bem, mas ficam com a carteira, mas ficam sem o trabalho. E isso é importante que o advogado esteja trabalhando, porque o trabalho dignifica. Sem trabalho é muito difícil. Eu acho que este é um desafio da advocacia para o jovem advogado. E eu percebo também, doutor Zé Almeida, essa questão da inserção no mercado de trabalho do jovem advogado. Muitas vezes a gente vê colegas que têm uma capacidade imensa e não conseguem se inserir no mercado de trabalho e acabam fazendo outras profissões. A gente não vai, de modo algum, falar contra as outras profissões, mas o colega ele estudou 5 anos, fez uma prova dificílima, é aprovado, e aí ele não vai exercer advocacia, não é? E por que isso? Né? A gente precisa ter mecanismos para inserir esse advogado, né? Como que o doutor vê isso? Então, eu vejo justamente, eu acho que nós temos que ter, a nossa seccional de São Paulo precisa, e agora já está praticamente no fim, mas precisa criar um mecanismo para colocar o jovem advogado nesses grandes escritórios, um escritório pequeno, mas a verdade é que com essa pandemia houve muito problema e tal, mas o advogado não pode também ter as contas do advogado, tem que ser pagas. Eu acho que nós temos que ter uma ajuda de alguma forma, doutor. Eu não sei, nós temos que, os senhores que são gestores, deverão e ter uma forma de colocar esse advogado no mercado de trabalho. Eu sei que hoje um advogado sênior ganha R$ 2.000, mas ninguém pode pagar R$ 2.000 um pequeno escritório. Um grande escritório pode pagar R$ 2.000. Sênior não, júnior. Sênior deve estar à base de 15 mil, 10 mil, mas qual escritório ele teria, quantos escritórios grandes teriam para empregar esses advogados? Eu acho que realmente nós estamos numa situação extremamente difícil. E isso me deixa bastante aborrecido em ver colegas passando essa necessidade. Hoje, aqui no meu escritório, uma advogada me disse que vai para os Estados Unidos, vai para Portugal, trabalhar na parte de cabelo, unha e cabelo, porque ela não consegue se manter aqui no Brasil. Isso me deixou muito triste, muito aborrecido. Uma das coisas que hoje realmente me deixou bastante aborrecido foi saber que uma colega nossa, por não poder manter seu escritório, manter sua família, tem que mudar daqui, mudando de profissão para poder viver. Isso me deixa muito aborrecido. De fato, é algo bem complicado. Mas faço só um adendo, importante até o doutor ter tocado nessa questão de Portugal.
muitos advogados eles estão indo para Portugal porque a OAB aqui do Brasil, ela é reconhecida também em Portugal. A Ordem dos Advogados, né, Portugal, ela reconhece pelo critério da reciprocidade a nossa OAB e possibilita advogar lá. O advogado aqui do Brasil pode advogar em Portugal. Né? Tenho muitos colegas que estão indo lá para Portugal para fazer essa ponte e exercer a advocacia lá. Acho que é Olha, mas importante a gente até mencionar isso, né? eu não sabia disso. Olha, sinceramente, olha, foi muito obrigado por ter me informado e eu vou poder me informar isso eu vou passar para alguns colegas que estão querendo ir para outros países, que vai então para Portugal. Quem sabe eles começam com manicures, pedicures lá, ou outro, e de repente vão advogar. Isso é importante, que ele não dê baixa na carteira, que vá com a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eu já estou numa idade que eu não posso mais isso, mas eu quero ficar aqui mesmo. Eu estou por aqui eu estou muito bem. Graças a Deus. Eu acho verdade, verdade. Doutor Zelmir, vamos falar um pouco, então, sobre a questão das prerrogativas, os desafios das prerrogativas, e a gente já está conduzindo a nossa live para o final. Falar um pouquinho sobre a experiência que o doutor tem e o que a gente pode estar passando isso para os novos colegas que estão inserindo aí na nossa instituição. Olha, eu vejo muito, eu vou muito a delegacias. Aqui em Barueri, por exemplo, os advogados têm sido muito bem atendidos. Eu tenho. Na nossa época, por exemplo, na gestão que eu estava, houve uma sinergia muito grande, porque havia um respeito muito grande do advogado para com a polícia com o advogado. Porém, em determinadas circunstâncias, eu já havia colegas nossos chegar numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, o exercício ilegal das próprias razões, e o escrivão de polícia não querer fazer. E eu, estar ali sentado, tive que intervir. Não é possível. Eles têm que. Eu acho que aí também a nossa ordem tem que começar a tomar uma providência nesse sentido, para que o advogado seja primeiro atendido dignamente. Nós não temos um local da delegacia de polícia onde nós possamos nos sentarmos e tomar um café, tomar uma água melhor, enfim. Então, o advogado sendo dispensável de administração da justiça, tem que ter os mecanismos a seu favor. Então, é necessário que a autoridade policial, que a autoridade judiciária, disponha ao advogado todo esse meio de toda essa condição pessoal para que ele possa exercer seu mistério com dignidade. Entendeu? Tem autoridade que não olha para a cara do colega, quer dizer, que nem sequer dá uma boa tarde. E eles não são mais do que ninguém. Tem uns que passam pela gente e não dá nem uma boa tarde. Isso é um absurdo. Isso é falta de educação, inclusive. Mas eu acredito que a ordem vocês possam tomar essa providência. Está na hora de advogado ter o seu lugar reservado. Nós temos que estar num lugar, nós estamos sendo desrespeitados. Chegar numa delegacia de polícia, o pior momento é na delegacia de polícia que eu vejo, é não querer dar cópia do inquérito policial. O advogado tem direito à cópia. Não há sigilo profissional para o advogado. Não há sigilo. O advogado tem que se portar como tal. Eu espero que os colegas se portem como tal. Não se acovardem. Vá atrás da OAB. A OAB tem você, eu tenho absoluta certeza que a OAB tem. Eu mesmo participei em São Paulo da Comissão de Prerrogativas, quando não era presidente. E, então, eu sei, eu fui acompanhar flagrante e fui resolver o problema. Quer dizer, então, nós temos que ter essa condição. Importante, né? A instituição ela acaba sendo fundamental para a gente conseguir ter aí um bom desenvolvimento da profissão, né? A gente precisa desse apoio da instituição, né? Tudo com respeito, doutor. O juiz também. Não estou dizendo aqui nossa comarca, mas eu estou dizendo em geral que o juiz também, ele não é um Deus, não, ele precisa sair do pedestal. Não só para o advogado, como para a parte também. Ele tem que tratar com humanidade as pessoas, já está na lei orgânica da magistratura.
ele não é o super-homem. Um juiz tem que saber que ele deve respeitar o advogado e a parte também. Ele tem que respeitar as partes. E ele tem que fazer. Eu já vi um desembargador esses dias dizendo que ia mudar o voto porque o advogado falou alguma coisa que ele não gostou. Ora, pelo amor de Deus, ele também é um desembargador, é um magistrado, ele é pago pelo Estado, por nós. Eu tenho que respeitar a advocacia. A advocacia tem que ser respeitada. É importante que a OAB seja respeitada. Concordo plenamente. E eu gostaria de ouvir aqui, nós temos aqui algumas perguntas, queria pedir para o Diego a nos auxiliar aqui nessa questão das perguntas. Deixa eu ver aqui as perguntas, se elas estão disponíveis aqui. Diego, conseguiria nos auxiliar aqui, Diego? Existem perguntas que nós podemos subir aqui para os colegas? Eu vejo aqui que tem muitos colegas que estão aqui online, a doutora Elie, a doutora Rosana, o Lucas, o doutor Lucas, doutor Leandro, o Luiz Bolo, vejo aqui o doutor Elson, a Rosângela, a doutora Patrícia, a doutora Rosângela, a doutora Altair, doutor Mauro Donizete, temos aqui também a doutora Cláudia, muitos colegas, doutora Célia, doutora Cássia Tavares, doutora Cláudia, muitos colegas aqui. Quero agradecer a doutora Natália também, a doutora Natália, a doutora Laerte, que está aqui também conosco. Quero agradecer todos os amigos que estão aqui conosco na divulgação. Temos vários comentários, compartilhamento. E gostaríamos aí de fazer essa troca de informações aí com os colegas, né, para que a gente possa... O doutor Elie colocou assim: eu concordo em relação à luta pelo advogado, não é? O nosso querido Marcelo Bolo coloca: lamentável mesmo, doutor, o destrato aos advogados nas delegacias e mesmo em audiência. Ofícios não adiantam absolutamente nada. Isso eu também discordo. Às vezes, aliás, concordo plenamente com o que o Bolo está colocando aqui, né? Os ofícios, eles muitas vezes eles se perdem, né? É um papel que não vai adiantar nada. Naquele momento, se não vier uma interferência de um colega, uma ajuda institucional, depois que foi, não adiantou mais, né? Não adianta. O ofício não vai adiantar. Eu acho que o advogado que está habilitado na sua profissão deve ter um colega ao lado que vai imediatamente, seja o presidente da ordem, seja um conselheiro, seja um membro da comissão, e que não seja um advogado, que diga assim, não pode ser, e acabou, e entrar e acabou. Não tem nada que ficar com medo, não vamos ter medo de nada, não. Nós temos uma carteira da ordem que nos dá força. Nós temos o artigo 7º, que é importantíssimo que os advogados leiam. Leiam o artigo 7º todo. Pegue a carteira, a brochura, e leia o artigo 7º. É importante o 6º. É importantíssimo. E não se acovardarem. Agora, quando estiverem sozinhos, procure sempre ter um telefone de um colega e um WhatsApp para chamar um colega. Iremos, me chame. Se for por esse lado, por aqui, me chame. Eu gosto dessas coisas, eu gosto de ir rapidamente. E eu pego o carro, vou até de Uber, mas eu chego rápido. E aí, se for preso, vai preso todo mundo. Até eu posso até ir. Mas depois a coisa vai funcionar. E essa coragem que é indispensável, né? Tem um advogado que nós falamos de uma frase que ele mencionou uma vez, né? O doutor Sobral Pinto, né? Ele fala que a advocacia não é uma profissão de covardes, né? Eu acho assim fundamental. Parece que não, mas isso tem toda o significado. Se a gente não entender a importância da advocacia, não entender a importância de estar, né, como doutor. O doutor é uma pessoa corajosa, uma pessoa que vai para cima, né, que não fica com medo,
não se intimida, né? É um gigante, né, da advocacia, e a gente Eu percebe a tenho, importância disso. eu tenho 1,66 m de altura, mas a minha, quando eu fico leão, quando alguém quer passar por cima do meu direito do meu cliente. Agora, eu sou educado e tenho grandes amigos na polícia, posso dizer a você, mas devido a isso, ao respeito mútuo. Por quê? Porque eu também sei advogar, e o advogado tem que se informar. Advogado não pode deixar de ler. Nós temos que ler todos os dias, nós temos que nos informar, as mudanças da lei, nós temos que olhar a lei de mudança, essa lei nova que tem sobre não persecução penal, que considerei uma lei muito boa, mas não da forma que ela foi constituída, tirando do advogado o poder, tirando do advogado uma série de situações, o cidadão, para não ser processado, acaba falando confessando um crime que não cometeu para não ser processado. Depois ele não paga a multa, nós vamos defender como? Quer dizer, é difícil. Quer dizer, a ordem, isso nacional, deixou passar no Congresso uma lei dessa. Quer dizer, uma lei boa, mas uma lei que deixa o advogado amarrado. Até 4 anos, o camarada nem precisa do plantonista, faz e acabou. Quer dizer, é difícil, sabe? É muito difícil essas leis. E se nós não lermos, nós vamos deixar passar muitas outras. Os pequenos advogados irão sucumbir, ficarão só os grandes escritórios. E os grandes escritórios não precisam de dinheiro, porque, quer dizer, precisam de dinheiro, mas eles já têm dinheiro suficiente e podem empregar 400 advogados, 500 advogados, 1.000 advogados, não é verdade? Mas são poucos os grandes advogados. Então, haja vista a Assistência Judiciária de Barueri, que tem mais de 250 pessoas inscritas e não recebem as suas certidões no dia. Quer dizer, no Brasil inteiro, eu acho que São Paulo inteiro deve ter 60 mil advogados inscritos e não recebem corretamente. Quer dizer, é uma tristeza. A advocacia menor está sofrendo muito, não só na pandemia, quanto também em todas as áreas, todos os tempos, fora da pandemia, depois da pandemia, e, enfim, não pagam. E as contas vêm. As contas vêm, os boletos não param de chegar, né, doutor Zé Almeida? Não adianta, a gente tem que ter esse trabalho para a advocacia e tem exatamente isso que o doutor colocou. Essas leis que acabam vindo e cada vez mais cerceando a advocacia, inviabilizando a advocacia, né, de modo que, desde lá de 1995, com o juizado, né, o advogado se tornou dispensável, né? E aí foi indo, até a gente ter agora essa lei de não persecução penal, que é muito complicada. Ela, de fato, tira o advogado de cena. Tira, porque nós não podemos falar que defesa vamos fazer, uma pessoa já confessou na frente da autoridade como promotor de justiça. Não podemos dizer que ele não fez, não tem defesa mais, ele não paga a conta, ele não paga a multa, que são multas ultuosas às vezes, ou então são pobres, pagam um salário mínimo, é difícil, pode ser, para mim, pode não ser, ser pouco, mas para uma pessoa que ganha um salário mínimo é muito, não é? Vem o juizado de pequenas causas, que senta lá aqueles conciliadores se achando magistrados, que a gente leva o acordo pronto, eles não concordam. E aí também nós temos outro problema grande: o sujeito faz um acordo mal feito, nós não temos como fazer de volta, revogar isso. Quer dizer, é uma situação bastante delicada. E a nossa seccional precisa tomar providência. Eu digo seccional porque São Paulo é a maior do mundo, maior do Estado, mas também tem o Conselho Nacional, que aliás tem o Conselho Federal, que podia nos ajudar. Uma frente parlamentar junto ao Congresso Nacional, nós tínhamos pensando que era e não era. Um cidadão que se achava parlamentar, que era parlamentar, se achava frente parlamentar a favor de advogado e nunca foi. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, então, é difícil. Não é difícil. A advocacia está muito difícil. Precisamos acabar com isso. Precisamos reagir. Temos alguns comentários, eu vou subir
alguns comentários aqui, pedir a gentileza para o Diego subir os comentários para a gente fazer aí algumas observações, doutor José Almir. Chegando aqui nos momentos finais. Pode subir. Vamos ouvir aqui, ó, a doutora Cláudia Mussuri, é assim que pronuncia? Até me perdoe, viu, doutora Cláudia? O que eu não entendo é ir preso. Praticar-se abuso de autoridade e depois não há punição à autoridade coatora abusiva. Esse negócio, deixa eu ver aqui, acho que tem mais alguma coisa. Esse negócio de desagravo somente é pouco. De fato, o que ela coloca aqui sobre o desagravo. Queria que ouve um pouquinho, doutor, sobre isso. Eu mesmo estou com um pedido de desagravo de uma autoridade, de uma senhora promotora. Foi apenas, estou aguardando o desagravo. Mas não adianta, realmente não adianta. Essa lei do abuso de autoridade, muito bonita, linda, maravilhosa, mas não adianta porque ninguém cumpre. Como é que você vai mandar prender um policial por abuso de autoridade? O outro não vai prender. Então, é uma lei que dá morta. Entendeu? Uma lei absurda. Se fosse aplicada uma multa grande, resolveria. Mas a desagravo, não vai. A lei de abuso de autoridade, não, também não funciona. Não funciona porque ou você vai munido de conhecimento e questiona a autoridade policial que não pode fazer aquilo, ou você, então, está frito, está perdido. Você vai apanhar mesmo, como apanhou aquele delegado em Goiás. Entendeu? Então, lamentavelmente, a lei de abuso de autoridade é uma lei inexistente, existente e nata morta. Ninguém vai cumprir, ninguém vai prender. Um juiz faz o que quer com você e você não faz nada com ele, ou prende e ninguém vai cumprir. Ninguém, absolutamente ninguém. Estamos sozinhos. Se não formos nós, um ou outro, um ajudando o outro, estaremos sozinhos. Porque até chegar alguém da seccional ou de algum lugar, ou de Paris, ou de Brasília, nós vamos estar sozinhos. Temos que ajudar um ou outro. E a Comissão de Prerrogativas tem que agir rapidamente, mas em loco, não é com nada de ofício, com nada de desagravo, e sim em loco. Uma ação civil pública contra a autoridade que desobedecer essa lei, isso sim, isso resolve, porque quando mexe no bolso de alguém, a coisa melhora, a coisa resolve. Isso aí, estamos aqui ouvindo o Dr. José Almir. Dr. José Almir é advogado há quase 30 anos, criminalista, formado na primeira turma da Faculdade São Francisco, em São Paulo, em 1994, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Barueri, nas gestões 2007 até 2015, atual presidente da Comissão de Relacionamento entre a OAB e o Judiciário, tanto da subseção de Jandira como de Carapicuíba. E estamos hoje falando sobre os desafios da advocacia. Quero aqui passar para o doutor José Almir fazer suas considerações finais. Essa live foi muito positiva, foi muito boa. Agradecer a todos que estiveram conosco. E, doutor José Almir, por favor, vossas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez o meu presidente Paulo Kiss, um jovem advogado, mas um jovem competente, um jovem que tem trazido Carapicuíba para o seio da sociedade. Agradecer a todos que ouviram, a todas as pessoas que você enumeraram aí, também são pessoas maravilhosas, pessoas aí, líderes da advocacia, como o doutor Laerte Soares e outras que estão aí, são pessoas maravilhosas. Eu agradeço muito por essa oportunidade e pode estar certo. Esse advogado que aqui está, velho como está, mas também novo de pensamento, poderá fazer ainda muito pela advocacia e poderá fazer por qualquer um. Meu telefone está à disposição para, se precisar de mim. Se estiverem apanhando, vamos apanhar junto. Se estiverem ganhando, vamos ganhar junto. Obrigado. E boa noite. Isso aí. Obrigado, doutor José Almir. Agradeço a todos que estiveram conosco. Muito obrigado aos colegas. Peço perdão de não enumerar a todos aqui. Muitos colegas se manifestaram e interagiram aqui conosco. Agradeço de coração.
Forte abraço a todos. Doutor Zé Almir, forte abraço, estamos juntos. Outro grande, vamos juntos. Vamos juntos. Boa tarde. Até mais. Até Tchau, mais, tchau. uma boa noite, viu? Saúde a todos. Amém.